No vídeo de hoje eu vou contar como que muitos oligarcas, bilionários russos têm utilizado o Reino Unido, mais precisamente Londres, para esconder dinheiro, em alguns casos até lavar dinheiro. Pois é, essa é uma história bastante instigante de um fenômeno que não é novidade, mas que se acentuou depois da guerra entre Rússia e Ucrânia, ou ao menos as notícias sobre esse fenômeno se acentuaram desde então. E esse assunto vale a pena ser debatido por aqui, porque ele fala sobre aquisição de imóveis internacional, sobre privacidade, sobre o que pode e o que não pode ser feito também. São vários os aprendizados por trás dessa mensagem. Então me acompanha porque o vídeo ficou bem bacana. Se você é novo por aqui, eu sou o Guilherme, advogado, e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Por aqui, portanto, falamos sobre assuntos relacionados a ter dinheiro no exterior, a fazer um planejamento patrimonial, a se proteger do risco Brasil, a ter uma segunda cidadania, uma outra nacionalidade, né? Mudar a residência fiscal, enfim, uma abordagem holística sobre internacionalização. Se você quer aprender mais sobre isso, algo mais personalizado para o seu caso, não hesite em entrar em contato por meio do site capitalglobal.com.br. Então vamos lá. O tema é o mercado imobiliário de luxo de Londres, que tem uma relação bastante simbiótica com dinheiro, digamos, de russo com origem duvidosa. E também, muitas vezes, envolvendo estruturas offshore. E para começar, olhe para o famoso prédio Nontide Park, um luxuoso edifício de apartamentos que fica localizado em Knightsbridge, em Londres, e que foi desenvolvido pelos Kennedy Brothers e projetado por Richard Rogers. Esse edifício foi concluído em 2009 e ele ficou famoso em Londres não apenas por sua sofisticação, mas também pelos recursos de segurança que tem nele, como salas de pânico, vidro à prova de balas, guardas com seguranças treinados pelas forças especiais britânicas e por aí vai. Só que sabe o que chama a atenção nesse prédio? Que ele está vazio. Mas não porque os apartamentos não tenham sido vendidos. Em realidade, recentemente, um apartamento lá foi anunciado à venda por incríveis 242 milhões de dólares. E o pessoal compra. Só que à noite o prédio fica praticamente apagado, não tem moradores. Então, se o pessoal comprou e não mora, quem são esses moradores? E por que eles compraram? Dos 86 apartamentos do edifício, apenas 12 estão registrados no nome de pessoas físicas. O restante está registrado em nomes de empresas offshore, geralmente das Ilhas Cayman, Liechtenstein, Luxemburgo e Chipre. E o motivo por trás dessa estrutura, bom, certamente é planejamento patrimonial. Quem é rico geralmente não deixa o patrimônio no nome de pessoa física, deixa dentro de empresas, de CNPJs. Aliás, eu fiz um vídeo falando sobre quantos CNPJs que você provavelmente deveria ter para o seu negócio. Vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. E a organização do patrimônio em estruturas societárias, ela é indicada porque essa separação patrimonial serve para proteger os seus bens, como também pelo fato de que, especificamente no Reino Unido, há algumas brechas legais pelas quais, caso os imóveis sejam de propriedade de empresas, você consegue esconder a identidade da pessoa física que está por trás daquele imóvel. E muitas pessoas ricas são discretas e não querem que ninguém saiba o que elas têm, ou ainda como que elas obtiveram essa fortuna. Principalmente ucranianos, oligarcas russos, que é o que se especula que sejam donos de imóveis por lá. Aliás, aqui vai uma curiosidade. Em Balneário Camboriú também subiu o número de russos comprando imóveis. Mas isso é outra conversa, quem sabe eu faço um vídeo só sobre isso. O fato é que, para esses ricos que compraram imóveis no Reino Unido, as empresas offshore, elas foram eficientes para manter sigilo, proteger os ativos, o que é belo e moral, e em alguns casos também para se proteger de investigações de autoridades fiscais ou criminais em seus respectivos países de origem. Um exemplo interessante é de um estilista que é amigo da primeira-dama nigeriana e que supostamente seria o dono de 5 apartamentos nesse prédio. Teriam sido adquiridos
em troca de acesso de 600 mil barris de petróleo pela Nigerian Oil Company. Mas como eu disse, isso tudo é especulação. O que se sabe é que esses imóveis pertencem a empresas offshore. E é claro que esse é apenas um exemplo de edifício no Reino Unido que pertence a estruturas de empresas offshore que possivelmente são de russos, por exemplo. Uma organização chamada Transparency International, que supostamente luta por justiça fiscal, mas que na verdade quer acabar com a privacidade das pessoas que têm dinheiro ou das que não têm também e aumentar o poder do Estado. Bom, isso é outra conversa. O fato é que ela fez um estudo que, independente da sua visão de mundo, o estudo é interessante para revelar como que muitos russos acusados de corrupção ou que possuem laços próximos com o Kremlin possuem provavelmente cerca de 2 bilhões de dólares em propriedades no Reino Unido. Foi isso que ela conseguiu investigar. O que contribuiu para que Londres tenha ficado famosa internacionalmente como o epicentro da lavagem de dinheiro global. Essa é a fama que se tem sobre Londres em vários países da Europa. Mas é claro que isso é uma visão extremamente reducionista sobre Londres, até um tanto quanto pejorativa. Mas para entender melhor como que essa visão se desenrola, principalmente nas áreas mais ricas da cidade, entender por que Londres ganhou essa fama, a gente pode olhar para Bishop's Avenue, que frequentemente é chamada de Billionaires Row, que é uma região no norte da cidade. E essa rua é conhecida por ser uma das mais ricas do mundo. E muitos dizem que é lá onde está grande parte do dinheiro desses oligarcas russos, que eles estariam utilizando desses imóveis para lavagem de dinheiro. Para quem não sabe, lavagem de dinheiro é um processo de transformar dinheiro obtido em decorrência de atividades ilícitas, como corrupção ou, quem sabe, só sonegação fiscal, em recursos que aparentam ter uma origem legítima. Ou seja, o dinheiro sujo passa por uma série de manobras financeiras para parecer ficar limpo. Mas esse limpo é entre aspas. Eu fiz um vídeo no qual eu tratei mais sobre quais são as etapas da lavagem de dinheiro também, que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Vídeo este da Quinta Jurídica, que ficou bem técnico e bacana. E esse é um processo pelo qual os criminosos precisam, digamos assim, fazer, caso eles queiram usufruir do patrimônio construído através de atos ilícitos, sem que eles levantem suspeitas. E é aqui que entra uma questão. Por que Londres? O que esse país tem a oferecer para pessoas que eventualmente estariam fazendo esse tipo de prática? Bom, tudo começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Grã-Bretanha começou a perder o controle sobre o império que ela tinha ao mundo. Aí teve a crise do Canal de Suez, em 1956, que também é frequentemente vista como um marco importante desse declínio do Reino Unido. E em 1962, quando o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, o Dean Acheson, declarou que a Grã-Bretanha havia perdido o império e ainda não tinha encontrado um novo papel, também pode ser visto como um outro marco importante. Ou seja, depois da guerra, o mundo não é mais dominado pelo Reino Unido. Quem mandou em tudo, talvez continue até hoje, é os Estados Unidos. E muitas pessoas acreditam que é aí que Londres começou a se reinventar e a facilitar a entrada desse tipo de dinheiro por lá. Porque no pós-guerra, a Grã-Bretanha começou a ocupar um papel relevante de operar como um centro financeiro internacional. Foi no pós-guerra que muitos investidores internacionais, no desejo de manter suas reservas em dólares, em segurança, porém, por diversas razões, longe de bancos americanos, sei lá, ser russo poderia ser uma razão, por causa disso muitos deles decidiram ir para Londres. O governo britânico transformou o país em um lugar de destaque, o centro do mercado de eurodólares, o que rapidamente evoluiu o mercado monetário do país. Esse sistema permitia que Londres movimentasse grandes quantias de dólares no mercado europeu sem que estivesse sujeita às pesadas regulamentações dos Estados Unidos nesse tipo de operações. Tinham algumas brechas regulatórias que facilitavam transações com dólares no Reino Unido, que não eram vistas em outros cantos da Europa. E essas brechas regulatórias deram início ao setor bancário offshore em Londres, ou seja,
a um sistema bancário no qual muitas pessoas guardam dinheiro em um país diferente daquele que elas residem, no caso Londres. E não só Londres, na verdade, a Grã-Bretanha tem uma vasta rede de territórios ultramarinos com dependências da coroa e que foram e são, em boa parte até hoje, ambientes perfeitos para que essas estruturas crescessem. A gente tem Ilha de Man, Jersey, Ilhas Virgens Britânicas e própria Londres, não é uma ilha ultramarina, mas como a capital, acabou também se tornando um destino natural para investidores ricos, especialmente aqueles que enfrentavam crises políticas em seus próprios países. Mas não foram só os russos, não. Na década de 60, vimos muitos gregos movendo dinheiro para Londres, depois que teve uma crise com a queda do governo de lá. Na década de 70, com a crise da OPEP, crise do petróleo, muito dinheiro árabe foi parar na cidade de Londres. E com a Revolução Iraniana de 79, o capital iraniano, em boa parte, também seguiu para lá. E claro, com o colapso da União Soviética na década de 90, houve uma nova enxurrada de bilionários do leste europeu que encontraram em Londres um porto seguro para armazenar parte de sua fortuna recém-adquirida. Não por acaso que um jornalista que vive em Londres, chamado Mark Hollingsworth, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, escreveu um livro chamado From Russia with Cash, da Rússia com dinheiro, no qual ele, na qualidade de jornalista investigativo, expôs um estudo que mostra como que os oligarcas bilionários russos fizeram essa manobra para começar a aportar seus recursos em Londres, no Reino Unido como um todo. Segundo o jornalista, para os russos, os juízes britânicos eram um porto seguro na medida em que ofereciam segurança e que havia a certeza de que a extradição dificilmente seria um risco. E por falar nisso, para quem não viu o vídeo do CEO do Telegram, que acabou adquirindo um passaporte da França, provavelmente para não acabar sendo extraditado para a Rússia depois de ser perseguido por lá, eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. O fato é que a política do CEO do Telegram não é novidade. Desde a queda da União Soviética, bilionários russos têm movido fortunas para o Ocidente europeu. Ele só inovou, no caso do CEO do Telegram, indo para a França e não para o Reino Unido, como era o mais usual. Não só Reino Unido, muito do dinheiro dos russos foi para Chipre, foi para Gibraltar, que também funcionavam como cofres, mas esteja certo de que talvez o grande cofre era Londres. Geralmente, diga-se de passagem, não é dinheiro sujo que ia para Londres, não. Era dinheiro com origem, seja porque passou por um processo de branqueamento de capital ou porque era dinheiro de fato honesto deles. Mas quando chegava lá, já estava dentro do compliance necessário para ser armazenado pelos bancos locais, digamos assim. E não é coincidência de que, mais ou menos na mesma época, o Roman Abramovich, que é um dos oligarcas mais famosos da Rússia, comprou lá o Chelsea Futebol Clube, transformando esse clube de futebol em um símbolo do capital russo em Londres. Londres realmente abriu o seu mercado para receber esse capital. Criou as condições ideais para que essa injeção de dinheiro adentrasse em sua economia. Supostamente, dinheiro com origem duvidosa. Mas eu digo que não necessariamente. Porém, foi a fama que pegou. Por isso que na Europa muito se fala que Londres é o epicentro da lavagem de dinheiro do continente. Só pelo fato de ter russo, oligarca lá, as pessoas acham isso. E talvez você se pergunte, por que Londres se tornou tão atraente para esses indivíduos? Por que eles viam lá, no poder judiciário e nas leis locais, como um ambiente favorável para eles aportarem capital, para eles preservarem as suas fortunas? Sejam os russos, os iranianos, os gregos ou quem fosse. Bom, e são diversas as razões. Uma delas é a base do direito anglo-saxão mesmo, que por sua própria natureza é um direito que respeita os precedentes. Então, quanto mais antigo é um costume, mais sólido ele é. E aí você une isso com o fato de que é por lá também que emergiu o liberalismo clássico de vida, propriedade e liberdade em uma cultura que, ao mesmo tempo, valoriza a privacidade das pessoas, em um sistema bancário bastante robusto
e que, dentro de algumas circunstâncias, você consegue ter estruturas lá com baixa tributação, um Estado de direito forte, no qual o contrato faz lei entre as partes, no qual o que está escrito é levado à risca, é levado a sério, não depois vai questionar num juiz e vai inverter tudo. Todos os compromissos que as partes assumiram, o juiz vai rasgar e dizer que é outra coisa. Quase tudo é matéria de ordem pública e pouco importa o assinado entre os particulares. Bom, o Reino Unido oferece um ambiente assim, com um bom ordenamento jurídico para planejamento patrimonial. Não por acaso que os países descendentes do direito anglo-saxão são aqueles mais bem-sucedidos em funcionar como cofres, não só o próprio Reino Unido, olhando em média, é claro. Então essa, provavelmente, é a primeira razão. E outra delas, que fez vários deles irem para Londres, é a mesma razão que leva qualquer outra pessoa a gostar do país, que é a vasta experiência que eles possuem em gestão de ativos sofisticados, em private banking. A gente está falando de uma cidade internacional, uma cidade com grande diversidade de culturas, de sotaques, o que faz com que qualquer estrangeiro que chegue lá não se sinta como um forasteiro. A gente está falando de uma cidade que oferece um estilo de vida invejável, com excelentes restaurantes, lojas de luxo, universidades de ponta, segurança, um bom lugar para você criar a sua família. Então, poxa, banco forte, ordenamento jurídico seguro, qualidade de vida. O que os ricos que mandaram dinheiro para lá viram, isso é a mesma coisa que qualquer pessoa vê. Sem contar que o Reino Unido, mesmo em tempos nos quais as liberdades individuais têm sido cada vez mais ceifadas, obstruídas, mundo afora, sobretudo na Europa, mesmo nesses tempos, o Reino Unido, por conta dessa cultura do direito consuetudinário, ainda tem raízes na liberdade. Tanto é que é um dos únicos países da Europa no qual os seus cidadãos podem andar livremente sem necessariamente estar com uma carteira de identidade nacional. Então, se eles forem abordados por alguma autoridade, por exemplo, eles não têm a obrigação de ter um documento para se identificar. Se o policial te para na rua e você está sem os seus documentos, se isso é no Brasil, ou você mostra quem você é, ou ele vai te levar para a delegacia para conseguir identificar quem você é. Ele pode fazer isso. Em Londres, não. Mas isso é só um exemplo que mostra como o país tem, mesmo nas coisas mais cotidianas, um respeito à liberdade, à limitação do poder do Estado. Além disso, por muito tempo, o Reino Unido teve os Golden Visas, que foram introduzidos em 94, depois foi reformulado em 2008, mas, por muito tempo, esses vistos deram a indivíduos ricos um caminho rápido para que eles conseguissem a residência em Londres, desde que eles resolvessem investir uma quantia significativa no país. E ainda tinha o sistema do residente não domiciliado, que está sendo reformulado mais recentemente, mas que é algo super tradicional no Reino Unido, segundo o qual você pode morar lá durante determinado período sem precisar pagar imposto sobre a sua renda e patrimônio estrangeiro, desde que você não leve esse dinheiro para dentro de Londres. É diferente do regime de fonte de renda territorial, tecnicamente tem alguns detalhes. Por exemplo, no regime de fonte de renda territorial você pode levar o dinheiro para dentro do país, desde que você tenha ganhado essa renda fora, não é tributado. No caso do regime do residente não domiciliado que que está terminando no Reino Unido, o que fazia ser tributado é levar para dentro do país. Mas sendo renda estrangeira, desde que não levasse, não era. Eu já fiz um vídeo sobre o residente não domiciliado também, vou deixar aqui na tela. Só que assim, boa parte dessas vantagens do Reino Unido tem diminuído nos últimos anos. O Golden Visa não existe mais, o regime do residente não domiciliado tem sofrido modificações e provavelmente está se encaminhando ao seu fim. E recentemente foi instituída uma nova obrigação de registro no Reino Unido que exige que seja revelada a identidade da pessoa física por trás do imóvel, ainda que esse imóvel tenha sido adquirido através de uma empresa offshore. Precisa revelar o UBO, Ultimate Beneficial Owner, que é a pessoa física por trás de tal empresa que adquiriu o imóvel. O beneficiário final por último, e aí vai aparecer no Company House, que é o registro do Reino Unido, o órgão de registro. Mas, de todo modo, essas mudanças, elas têm ocorrido de forma lenta. E, em muitos casos, ainda deixam algumas brechas abertas. Essa do registro do proprietário do imóvel mesmo com empresa offshore, por exemplo, é uma necessidade que só ocorre quando tal entidade, a família, possui mais do que
25% do imóvel através das empresas offshore. Mas aí se você unir, por exemplo, 5 famílias diferentes, com 5 empresas offshore diferentes, para fazer a compra desse imóvel no Reino Unido, aí ainda dá para se manter esse sigilo. E é certo que isso aí tem ocorrido por lá. Teve até alguns pesquisadores, Nielsen e Phelan, o nome, que se passaram por ricos querendo adquirir imóveis no Reino Unido, fizeram uma pesquisa e perceberam essa solução, inclusive, sendo oferecida em conversas com contadores, advogados e corretores de imóvel. Só que depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, considerando que boa parte daqueles que utilizam essas estratégias no Reino Unido são russos, a opinião popular dos ingleses tem começado a mudar. Muitos deles ainda eram mais favoráveis a esse ambiente de maior liberdade para receber esse dinheiro estrangeiro, mas tem começado a mudar o viés e a defender a imposição de mais controle sobre esse capital injetado no país. Muito por conta de não gostar de russo mais. Ou porque foi uma questão boa de timing para se conseguir avançar com essas ideias. Aliás, há quem já as defenda há muito tempo por lá. Então, o fato é que provavelmente é uma questão de tempo para que essas estruturas comecem a ser mais difíceis de serem implementadas e quem sabe até mesmo a parar de funcionar. Aguardemos cenas para os próximos capítulos para descobrir. E você, já conhecia essa fama de Londres como um epicentro da lavagem de dinheiro da Europa? Se você acha que essa fama é justa, ou será que seria apenas uma forma que encontraram para difamar um país que tem uma postura mais liberal em meio a um continente que tem se tornado cada vez mais esquerdista? Será que não é uma espécie de recalque daqueles países que, diferente do Reino Unido, não conseguiram atrair o capital estrangeiro com políticas mais liberalizantes, como é o caso da França, por exemplo, que não conseguiu? Conta aí pra gente nos comentários. Você acha que essa fama é justa ou seria uma espécie de recalque? Quero ouvir de você. E por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.